Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando mais uma semana de palestras, mais uma terça-feira, palestra sobre o Evangelho. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso irmão Francisco Costa, que vai falar sobre o tema São Chegados os Tempos, que podemos encontrar na Gênesis, capítulo 18. Antes de nós passarmos a palavra para o nosso irmão, vamos fazer a leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, lá, onde estão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentos, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra ao mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir da sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentos chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para estes foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Vamos buscar nos acomodar, fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece inicial. Os que estão em casa também sejam convidados a fecharem seus olhos. Vamos agradecer pelo dia de hoje. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com essa prece nós damos por iniciada a reunião com o nosso irmão Francisco Costa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo nos encha do amor mais puro, que ama servindo e que serve amando. A nossa gratidão pelo convite para estarmos com os nossos irmãos outra vez aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. É sempre uma alegria enorme cada vez que nós somos convidados e que podemos estar aqui. E realmente para mim é uma grande felicidade estar nessa casa. E a nossa proposta para conversarmos hoje, ela é muito pertinente a este período em que nós estamos vivendo. Estamos nos aproximando do Natal, do final do ano, e nós temos muitas vezes nos voltado neste período, começar a preparar resoluções para o ano seguinte, a fazer promessas para nós mesmos, que 90% não cumpriremos. Mas a nossa proposta vai um pouquinho mais além do que fazer resoluções. Mas em refletirmos a partir do capítulo 18 do livro A Gênese, que faz parte do Pentateuco kardeciano, faz parte da codificação, e neste capítulo, no item 1, Kardec vai nos trazer uma afirmativa muito interessante,
e bastante pertinente para as nossas reflexões. Nos diz o pesquisador, o professor de Lyon: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E quando nós pensamos em regeneração, vamos buscar lá no Aurélio o que seria regenerar. Então, segundo Aurélio, regenerar, no dicionário, é a capacidade de se reconstituir a partir de um impulso. A regeneração, ela também é essa capacidade de auto-reconstruir-se em novos prismas. E o impulso maior está focado na vontade de viver um sentimento outro que não aquele que nós estamos vivendo a cada dia. E que sentimento seria esse? O sentimento do amor, o sentimento que nos une, o sentimento que nos congrega em torno de um propósito existencial, o sentimento que nos coloca na condição de irmãos e não mais de contendores. Mas para chegarmos a esse estágio, é necessário compreendermos algumas coisas, né? Quando pensamos que são chegados os tempos, imaginemos que tempos são esses e que tempos eu tenho construído na minha caminhada enquanto espírito em busca de um elemento básico chamado felicidade. São chegados os tempos de eliminarmos em nós o homem velho. Assim como Paulo nos convida a sermos vasos novos, é necessário que nós também nos constituamos vasos novos. Porque muita gente está esperando que Deus faça um plim-plim e a gente está renovado, está transformado. Ou outras pessoas acabam crendo que dizer tais palavras me fazem completamente novo. Ora, a transformação moral que precisa se operar em cada um de nós, ela está na nossa vontade de nos transformarmos, cada um de nós, pelas nossas ações, a modificação dos nossos pensamentos e, a partir dos pensamentos, a modificação principalmente das nossas atitudes. São chegados os tempos de abandonar as velhas práticas, né? Aquilo que você já fez uma vez, 2, 3, 4, 5 e nunca encontrou um resultado diferente. O resultado foi sempre o mesmo. É tanto que Emmanuel vai dizer para Chico, né? Em uma de suas conversas, ele vai dizer: fez várias vezes do mesmo jeito e deu o mesmo resultado, quer um resultado diferente? Faça diferente. E aí, quando nós pensamos que esse resultado diferente parte prioritariamente pela necessidade de reencontrarmos com uma verdade que estava posta naquela pedra lá em Delfos, lá na antiguidade, na Grécia Antiga, né? Conhece-te a ti mesmo. É a partir do autoconhecimento que nós vamos descobrir aquilo que não é tão adequado, que não é tão legal, aquilo que se constitui o vaso velho, trincado, manchado, sujo de egoísmo, de orgulho e de tanto mais. Abandonar o homem velho, o tempo de abandonar o homem velho é agora, quando nós partimos para essa transformação das nossas atitudes. E ao transformarmos tais atitudes, certamente nós começamos a dar o primeiro passo nessa perspectiva. Porque quando damos o primeiro passo, o segundo passo são os novos tempos da responsabilidade. E quantas vezes temos nos lançado a irresponsabilidade existencial conosco e para com aqueles que dependem de nós, que estão
alinhados conosco, seja na nossa família, seja no nosso núcleo de trabalho. E quando eu digo irresponsável, não é, por exemplo, o patrão deixar de pagar o funcionário. E lógico, ele não vai fazer isso. Se fizesse, realmente seria uma irresponsabilidade. Mas é a responsabilidade do exemplo, onde você não precisa ter dinheiro, ou poder, ou posição, ou títulos. Não, você precisa ter unicamente a capacidade de amar e gerar bons exemplos. E quando falamos de exemplos, nos vem, obviamente, a imagem primeira daquele que jamais escreveu nenhum livro. Nunca escreveu um livro dizendo, olha, para ser feliz você precisa fazer isso. Nunca escreveu nenhum bilhete. O único registro que se tem desta pessoa escrevendo era com o dedo na areia, que o vento vem e apaga. Mas esta pessoa nos ensinou por algo básico, porque teve a responsabilidade de exemplificar com a sua vida, com os seus atos, com as suas atitudes, um novo tempo. Jesus é esta pessoa que fez do seu viver um grande exemplo. E hoje, 2000 anos e tantos anos depois, permanecemos nós, tendo Jesus como modelo, guia e referência. Se ele não escreveu nada, não foi um Trotsky, não foi um Dostoiévski, não foi tantos outros aí que a gente tem grandes escritores, né? Um Salamanca e tantos outros, mas foi aquele que nos ensinou, pela exemplificação, que a transformação do homem velho para o homem novo, se dá pela via do amor. E quando descobrimos esse amor, nós passamos então a compreender o nosso papel responsável para com o outro, para comigo mesmo e para com o outro. Eu estabeleço relações de responsabilidade para com o meu próximo. E aí, se é o meu próximo, ele deixa de ser o meu opositor. Ele deixa de ser aquele a quem eu tenho que contender, aquele a quem eu tenho que me degladiar em troca de algo meramente material. Não, é aquele que se soma comigo numa caminhada, numa jornada onde nós dois nos auxiliamos na transformação de nós mesmos. E aí são chegados os tempos definitivamente de nós assumirmos compromissos para construir um mundo espiritualizado. E essa construção passa necessariamente pela minha autoconstrução, pelo me construir alguém espiritualizado, alguém que sabe da importância de no mundo material saber conviver com o dinheiro, com o poder, com a posse, mas fazer desses elementos um elemento de construção moral e não colocar o dinheiro como o seu Deus, o seu foco e a sua definição. E aí, quando nós pensamos que o poder, o dinheiro, a posição social, os títulos são importantes sim, mas não são o foco, não devem ser o foco da nossa existência, nós percebemos que são chegados os tempos da solidariedade, quando nós deveremos patentear atitudes e gestos que ampara, que socorre, que se doa, que constrói o outro a partir de um novo olhar, de um novo homem. Novo homem que eu começo a me consolidar. Não é um processo fácil, não é um processo simples, não é algo que vai acontecer magicamente do dia para a noite, mas é um processo de autotransformação contínuo, é um exercício diário que nos leva à transformação, porque quando nós conseguimos alcançar esse patamar de compreender que ser solidário não é somente dizer, não, eu sou solidário, mas é agir solidariamente, é ter atitudes solidárias para com o meu próximo,
nas suas necessidades, mas também ser solidário comigo mesmo, reconhecendo as minhas deficiências, reconhecendo as minhas impossibilidades e abandonarmos o orgulho de dizer, não vou aceitar fulano me ajudar em nada não, porque senão ele vai dizer que eu sou um pobre lascado. Por orgulho que não nos constrói, que não nos fortalece, não nos traz coisa alguma. Então, quando nós compreendemos esse princípio do tempo, da solidariedade, nós compreendemos também que ela é capaz de alavancar a alegria, a serenidade e principalmente a esperança que deve habitar em nós. E quão bom, quão maravilhoso é este elemento chamado esperança, porque nos traz, nos fortalece para um novo tempo, nos traz a certeza de que não há por que desesperar, mas há por que agir e agir hoje. Ah, porque o mundo vai acabar amanhã. Não, nada acaba. Já dizia Lavoisier, centenas de anos atrás, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então nada se acaba, tudo se transforma. Nós, enquanto espíritos encarnados, nos transformamos em espíritos desencarnados e assim seguimos em frente. Então, e aí, nesse seguir em frente, vamos encontrar um outro elemento desse novo tempo que é chegado para cada um de nós. Para uns chega mais cedo, para outros chega mais tarde, mas chega para todos nós. Basta que estejamos de coração aberto a perceber e a aceitar esse tempo. É o tempo da compreensão. E quantas vezes temos sido incompreensíveis, mordazes, temos sido verdadeiros... eu estava procurando um termo aqui na cabeça, mas não estou achando. Nós temos sido verdadeiros algozes, achei a palavra. Temos sido algozes de nós e do outro. Temos, pela nossa orgulho, pelo nosso egoísmo, temos nos colocado numa condição de verdadeiros, daquele que acusa, daquele que não defende, daquele que julga e daquele que executa a pena na mesma figura, na mesma pessoa. Eu não faço isso não. Infelizmente nós ainda fazemos, às vezes em pequenas coisas, quando não percebemos este homem novo que precisa nascer e se transformar no seio de todos nós. Quando alcançamos esse patamar da compreensão, nós vamos ver que cada criatura na Terra tem a incumbência de respeitar o próximo. Onde a minha posição, seja ela qual for, não me diferencia do outro, mas me coloca num estágio diferente a contribuir ou receber contribuição na mesma caminhada. Efetivamente, todos nós somos filhos provindos do mesmo Pai e destinados a caminhar na mesma direção, que é a felicidade chamada evolução. Agora, ainda no estágio que nós nos encontramos enquanto espíritos de terceira ordem, ainda num planeta de provas e expiações, nós vamos nos pautarmos muito pelo imediatismo. E é nesse ponto em que nós não concedemos ao outro o direito de viver em conformidade com as suas escolhas e com as suas decisões. A gente sempre se coloca na condição de julgador do outro, porque quase nunca ou nunca julgamos a nós mesmos. Mas fulano é preto. Que diferença isso faz? Não, mas fulano é homossexual. E daí? Não, mas fulano tem uma vida desregrada, Não é a minha vida, o problema não é meu. O problema, efetivamente, é porque muitas vezes nós somos, eu vou usar um termo que a minha avó usava muito, nós somos enxeridos.
A gente quer viver a vida do outro. E enquanto isso, esquecemos de viver a nossa própria vida. O tempo vai passando, comigo me preocupando com a vida alheia. E eu vou esquecendo, deixando de lado a construção do novo homem que precisa acontecer na minha vida. E não vai acontecer porque o outro quer. Só acontecerá se eu tomar a decisão de que eu quero ser um novo homem. Mas não é apenas dizer eu quero, é dizer e agir. E aí, quando nós chegamos a essa perspectiva, nós percebemos que são chegados os tempos da humildade. A humildade que me faz reconhecer as minhas imperfeições, onde eu passo a não mais julgar o outro pela cor, pela opção sexual, pela condição social, onde eu passo efetivamente a não julgar, sem antes ter me julgado a mim mesmo. Porque quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós não encontramos razões para julgar o outro. Porque percebemos que nós somos tanto quanto imperfeitos quanto aquele que nós nos propusemos a julgar. Os tempos de humildade são aqueles que me colocam num pé de igualdade com aquele que seria, aí eu vou usar o pronome possessivo, meu inimigo. E aí por que eu friso o pronome possessivo? Meu. E quando a gente diz fulano é meu inimigo, então o problema é seu. Realmente, se você tem inimigo, o problema é seu. É você que tem que resolver. Se o outro não tiver igual sentimento, está nem aí para você. Somos nós que precisamos nos reencontrarmos com a essência do amor que Deus pôs em nós, enquanto um germe a ser trabalhado e a ser desenvolvido. Quando nós alcançamos isso, essa condição da humildade, nós vamos percebendo quanto de força e de coragem, né, de combater sem tréguas, não o outro, mas o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu rancor, o meu ódio e aqueles sentimentozinhos menores que nós vamos alimentando a cada dia dentro de nós, ocupando o espaço que seria ocupado pelo amor. Ora, cada vez que nós abrimos a porta da nossa consciência para situações eminentemente terrenas, de discórdia, nós estamos abrindo o portão do nosso coração ao ódio, que vai nos tomando conta, vai fazendo em nós um monturo de elementos danosos a nós mesmos. Cada vez que nós odiamos, nós estamos tomando uma dose de veneno esperando que o outro morra. Não vai acontecer nunca. Nós é que vamos nos matando pouco a pouco. E nos matando não apenas no corpo, com as doenças e com isso, aquilo, outro. Nós vamos nos matando espiritualmente. Ah, mas o espírito não morre. É verdade. O espírito não deixa de existir. Mas a sensação de infelicidade poderia ser classificada como uma morte. Quando o espírito se encontra envolto numa condição plenamente de infelicidade, né? E isso muitas vezes nós vivemos estando na carne, quando vivemos aquele vazio, quando olhamos para o lado e não encontramos razão em viver, é que nós esquecemos de amar. Nós deixamos o espaço que seria adequado ao amor, ser invadido e ser repleto de outras coisas. Então, quando nós alcançamos essa condição da humildade, a gente vai encontrar forças. E aí, Deus, nosso Pai, através da espiritualidade superior, vai estar nos fortalecendo a cada instante para vencer e para lutar. E não é uma luta fácil, é uma luta árdua. Vencer a nós mesmos. A oração do Pai Nosso, né, tem várias interpretações, coisa e tal, mas tem um pedacinho que, ao longo do tempo,
ele foi retirado, esse pedacinho foi retirado, e poucas pessoas conhecem esse pedacinho, né? E você, na oração do Pai Nosso, quase ninguém mesmo, utiliza esse pedacinho, né? Lá no finalzinho da oração, né? Quando pede que livra-nos do mal, e a gente para aí, né? Livra-nos do mal. E o pedacinho que foi retirado ao longo do processo histórico é que ainda há em mim. Esse pedacinho desapareceu do Pai Nosso, mas olha a importância que esse pedacinho tem. Quando nós pedimos a Deus para livrarmos do mal que ainda há em mim, eu começo a perceber o seguinte, que o mal que reside em mim é o mesmo mal que reside no outro. Então quem sou eu para atacar o outro se ele tem a mesma coisa que eu tenho, se eu tenho a mesma coisa que ele tem? E aí, quando alcançamos essa condição de vencer o orgulho, de vencer a vaidade, nós vamos esparramando um novo tempo. Às vezes a gente encontra pessoas assim que eu conheci alguns casos de pessoas que a gente encontrava assim, meu Deus do céu, lá vem fulano, ai meu Deus, né? Aquela pessoa que você quer distante 1000 metros e mais um pouco. E algum tempo depois, você começa a perceber que a pessoa foi mudando de comportamento, foi mudando de... passou o tempo daqui. Nossa, fulano é outra pessoa. Né? O que aconteceu? Simples. Ela descobriu o caminho para a humildade. Deixou a arrogância de lado e passou a transformar a sua vida. E isso é perceptível. Quantas vezes nós somos extremamente arrogantes na vida, principalmente para quem está na escala social mais baixa que nós. Nossa, aí a gente é o Hulk. Mas quem está acima, a gente é aquele cara cordeirinho. Então é 2 pesos, 2 medidas. O amor do Cristo nos ensina e nos convida a sermos retilíneos num processo amoroso. Respeito para com quem está acima na escala social, mas respeito para com quem está abaixo. Não há diferenças. E todas as diferenças que nós colocamos, por exemplo, socialmente falando, são temporárias. Aqui na Terra, tudo, absolutamente tudo passa. Até uva passa, né? Até uva passa. Porque tudo passa, tudo é transitório. Tudo que nós, abre aspas, temos, na verdade são empréstimos que Deus nos concede para que nós aprendamos a conviver com aquelas coisas com humildade, com amor, com decência, com solidariedade e por aí afora. Porque quando nós compreendemos essa dimensão, então já podemos dizer que são chegados os tempos da maturidade, do nosso autoamadurecimento. Quando a gente se reconhece quais são os nossos equívocos e nós trabalhamos para a transformação, para a modificação desses equívocos. Quando nós trazemos para a ação cotidiana, para o trabalho do todo dia, o projeto primeiro de cercear, de fechar, de deixar trancadinho num canto aquelas coisas que magoam os outros, aquelas coisas que incitam o outro a seguir um caminho errado. Né? Quando chegamos à maturidade, nós temos a perspectiva de que nós já podemos assumir a tarefa de viver num mundo mais espiritualizado. E aí eu volto àquela história. Tá, mas que mundo espiritualizado é esse? Eu começo a construir eu mesmo. Esta comunidade aqui do nosso lar, do Núcleo Espírita Nosso Lar, já é uma comunidade espiritualizada. E a maneira como vivem os seus membros já é a perfeição que a gente busca? Não, claro que não.
mas estamos a caminho. Cada um de nós está a caminho. A qualquer momento alguém pode dar uma descambada para lá? Pode. Não somos perfeitos. Não temos ainda, não desfrutamos da perfeição espiritual, mas estamos a caminho. E isso faz a diferença. Quando trazemos para nós a perspectiva da maturidade espiritual, nós vamos perceber que essa construção do mundo físico mais espiritualizado, ela acontece pelas nossas ações, sejam elas materiais ou não. Materiais por partilhar com quem não tem ou tem menos que eu, aquilo que eu tenho em abundância. Uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam é de que não, espírita tem que ser pobre, miserável, morar embaixo da ponte. Em hipótese alguma. Deus nos concede o material para vivermos com dignidade. Mas também nos concede para que nós partilhemos aquilo que temos em abundância. Tem um trecho que Jesus faz uma analogia muito interessante quando diz: olhai as aves do céu. Elas não fiam, mas nem por isso estão despidas, né? Elas não semeiam, mas nem por isso passam fome. É uma analogia para nos dizer o seguinte, que eu posso partilhar. Quando eu passo a ter essa consciência, né, do meu papel, da minha importância, da minha existência neste mundo, então eu alcancei a maturidade na condição de poder servir. E eis uma palavra-chave que a gente vai voltar a falar dela um pouco mais à frente. Porque antes de chegar a essa palavra-chave, nós, ao alcançarmos a maturidade, compreendemos a necessidade de chegarmos aos novos tempos de união, onde não há mais contendores, e sim irmãos, alguns equivocados, precisando de ajuda, outras vezes eu sou equivocado e preciso de ajuda. E nos irmanamos nessa grande construção de todos nós. Os tempos de união faz da dor do outro a minha dor também. Mas como é que é isso? Eu vou sofrer a dor do outro? Não é que eu vá sofrer a dor física, mas é perceber que o outro está com problema, precisa de um ombro amigo, às vezes até de uma ajuda material, algo emergencial, e eu ter consciência de que se eu posso, eu faço. Quantas vezes nós temos deixado, por exemplo, de oferecer um ombro amigo porque tem um futebol que vai começar daqui a pouco? Quantas vezes nós temos largado os nossos idosos no fundo da casa, no fundo de uma rede, para assistir a novela, sem perceber as necessidades dele. E tudo que ele queria era apenas contar suas histórias e suas experiências. Quantas vezes temos relegado as pessoas que estão vivendo uma experiência de rua, largado, porque isso é problema da prefeitura. E muitas vezes, quando as pessoas não querem nada material, apenas um ombro amigo que lhe ouça. E eu tenho vivido algumas situações dessas e tenho encontrado coisas fantásticas. Encontrei outro de uma senhora, né? E me chamou a atenção aquela senhora. Parei o carro num canto assim e fui falar com ela. E ela me contou a história dela. E ao final eu quis ajudar ela de alguma forma. Eu disse, não, eu só queria alguém que pudesse me ouvir. Eu saí dali em lágrimas e até hoje me emociono. O quanto é importante oferecer um ombro amigo. O quanto transforma vidas. E o quanto aquela pessoa ficou feliz naquele dia. Eu não dei uma casa para ela porque não tinha. Mas o tempo que eu doei, aquela senhora fez daquele dia um dia feliz para ela. E aí, quando nós percebemos isso, é quando nós percebemos que são chegados os tempos do despreendimento. Né? Quando nós nos livramos daquilo que é penduricalho, que a gente vai juntando
ao longo da existência como, sabe, fundamental. E, na verdade, na maioria das vezes, só serve como elemento de contenda, né? Quantas vezes aquilo que nos sobra, nós jogamos literalmente, amarramos numa sacola, o que sobra na nossa mesa, nós amarramos numa sacola de lixo, bem amarrado, e joga dentro do lixo. Não, mas tem uma pessoa ali na rua, coisa e tal. Não, mas se eu der hoje, ela volta amanhã. Nos esquecemos de sermos irmão verdadeiro. Porque quando nós percebemos que aquele que está na rua já não é mais apenas o mendigo, ou aquele que precisa, mas é um irmão, eu começo a perceber que são chegados os novos tempos dos valores reais, os valores morais que efetivamente nos transformam. Cada vez que eu cultive coisas como ganância, arrogância, vaidades, e eu vou cultivando isso, e lá na frente eu vou ser alguém extremamente pobre, porque o dinheiro eu não levo, o título eu não levo, a posição social eu não levo, mas me perceberei pobre de ações amorosas, porque eu nunca soube viver o amor. Então, os tempos dos valores reais são quando não mais restará qualquer dúvida que para alcançarmos a verdadeira felicidade, nós precisaremos plantar a felicidade no coração alheio. Olha que coisa linda! Sejamos semeadores de felicidade. E como é isso? Como é que eu semeio felicidade? Com coisas simples, pequenos momentos. Aquela senhora, naquela tarde, eu consegui semear um pouco de felicidade para minorar aquela situação que ela estava vivendo. E de um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Imagine se cada um de nós pudesse fazer isso. E nós podemos. Se não é com alguém na rua, mas é alguém, muitas vezes, na minha casa, que passa por um processo depressivo. E muitas vezes eu me vejo, isso é charme. Não percebendo que naquele momento aquela pessoa pede socorro. E que muitas vezes, por fecharmos os olhos a não cultivar esse valor moral de amar e servir, a porta de saída do problema que aquela pessoa encontra muitas vezes é o suicídio, né? Então são chegados os tempos de conscientização. Vai até os 30, hein? Vai até os 30? Então são chegados os tempos de conscientização, quando instantes definitivos haverão de unir mente e coração. Ou seja, já não somos só racionalidade, mas também somos amor. O amor que transforma a racionalidade em aliado na ação em prol do outro, em prol de mim, em prol da coletividade, em prol da comunidade. Quando nós visamos um novo roteiro existencial para mim, eu viso um novo roteiro existencial para mim, certamente os frutos desse novo roteiro se espalham por quem está à minha volta. Os frutos desse novo roteiro, ao conscientizar-me do meu papel, das minhas responsabilidades, das minhas possibilidades, me levam a compreender que esse novo roteiro me auxilia a construir também um novo roteiro na própria sociedade. Mesmo que seja aquele beija-flor tentando apagar um incêndio com a sua gotinha de água. Mas é uma gotinha. E se você também se fizer um beija-flor, serão duas. E se o seu exemplo fizer mais outra pessoa também a ser um beija-flor, seremos três. E vamos ampliando essa perspectiva do amar, essa perspectiva do trazer conscientemente
o amor como bandeira de felicidade. Porque aí nós percebemos que sim, os tempos são chegados, que nós já perdemos muito tempo. Nós já perdemos muito tempo por causa de coisas que são passageiras, que não nos transformam, que não nos trazem um mínimo sequer de sensação de paz. Coisas menores que só nos colocam como contendores, como pessoas que se degladiam, ou pessoas que constituem a sua existência num poço de arrogância, de ganância, de violência, de ódio, de rancor e tantas outras coisas mais. Quando nós estamos mergulhados nessa atmosfera dolorosa de dores, nós estamos como aquele vaso velho que Paulo falava. Mas quando nós percebemos esses tempos que são chegados, nós nos libertamos desse mar para encontrar um outro momento. É o momento que eu vou descansar, ficar assim deitadinho, dormindo. Não. Aí é que nós vamos trabalhar 100, 1000 vezes mais. Como assim? Então eu trabalhei tanto, né? Vai querer que eu trabalhe mais? Só que o trabalho agora é o trabalho do amor, é o trabalho que se renova, é o trabalho que transforma a todos nós. Todo mundo é convidado a ser solidário nesta sociedade que nós temos hoje, ainda extremamente doente. E nós somos os médicos? Não. Mas nós conhecemos o caminho. Adianta sair gritando aí com um carro de som, que vocês têm que se transformar, coisa e tal. Não. O que adianta então? Eu viver essa transformação. E assim como Jesus, servir de exemplo para a minha sociedade, para quem está no meu entorno. E com isso nós vamos espalhando, semeando este amor. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus em grandes acontecimentos que vão dar para a regeneração da humanidade. Essa regeneração, aquilo que eu dizia no início, é esse processo impulsionado pelo amor, pela transformação. Nós estamos vivendo no planeta um momento de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas está todo mundo esperando, né? Chico fez uma afirmação uma vez, e está todo mundo esperando que amanhã, dia 23 de novembro de 2022, o mundo vai amanhecer só amor, todo mundo se ama, uma coisa maravilhosa, os pássaros cantam. Não. A transformação, a regeneração é aquilo, como eu disse no início, é aquilo que se regenera a partir de um impulso. O impulso é o amor, e a regeneração ela precisa acontecer em mim. Sou eu que me regenero, você que se regenera, você que se regenera, e juntos vamos somando essas regenerações para que o planeta também se regenere. O auto-chamamento de hoje é para trabalharmos o nosso egoísmo. Se nós desenvolvermos intelectualmente a nós mesmos, se desenvolvemos intelectualmente, também é necessário nos desenvolvermos moralmente, pois o intelecto sem a moral só nos leva ao velho vaso curtido e podre. Cada um de nós precisa compreender, e ninguém vai incutir isso para a gente, somos nós que precisamos compreender que o amor precisa de mais espaço, porque são chegados os novos tempos e ele necessita se presentificar, estar presente na intimidade de cada um, conforme o exercício de amor que nós realizamos. O Cristo encontrará espaço quando nós abrirmos a porta. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas qual é o benefício de ter o Cristo em mim? É aquilo que eu tanto busco no dinheiro, no poder, na posição, nisso, naquilo, outro, coisa e tal.
e só encontro vazio, angústia. Mas quando eu busco encontrar na ação em prol do próximo, nesse novo tempo de amor, eu encontro um elemento básico que eu procuro tanto e que até hoje ainda não havia achado, chamado felicidade. Cada um de nós está em processo evolutivo e responderá ao chamado do Senhor onde estiver. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma frase interessantíssima. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor. E aí podereis entrar no reino do amor, que é o reino dos céus. Muita paz, muito obrigado, gratidão. Que o exemplo do Cristo nos fortaleça cada vez mais a sermos pessoas que amam servir e que servem com amor. Muita paz, uma boa noite. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso irmão pela belíssima palestra. Espero que todos vocês tenham gostado. Todos aqui acredito que gostaram. Vamos nos preparar para encerrarmos a noite. Vamos buscar nos acomodarmos nas cadeiras, fecharmos nossos olhos. Vamos nos despedir dos nossos colegas online para fazermos a meditação e a prece. Eu vou fazer a prece online, mas o pessoal que está aqui presente continue na meditação também, né? Vamos inspirar e expirar, fechar os olhos, buscar nos acomodarmos nas cadeiras. Em casa também, fecha os olhos, inspira e expira bem devagar, cada um no seu tempo. Inspira e expira. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por todas as coisas boas e pelas coisas não tão boas que aconteceram, que nos fazem crescer. Vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Com essa prece, nós damos encerrada a reunião de hoje. Os que estão aqui presentes permaneçam na meditação. Boa noite a todos os internautas. Até quinta-feira.